Amém. Está com a sua Bíblia aberta? Mateus capítulo 1, verso 1. O texto diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o texto. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não sei se você em algum momento da vida ouviu alguma pregação na genealogia de Jesus. A ideia essa noite é a gente falar um pouco sobre isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe educaram a gente lá em casa, né? Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova, sempre educaram a gente nos caminhos de Deus. Eles sempre ensinaram a gente a ler a nossa Bíblia, a querer realmente entender as histórias bíblicas, como que funciona, a ir na escola bíblica dominical para aprender mais. E eles deram uma Bíblia para cada um de nós, para que a gente lesse. Quando eu era criança, eu tentava ler a Bíblia e várias vezes eu passava por aquela coisa que você já deve ter passado, assim. Era uma linguagem meio antiga, eu não entendia muita coisa, e eu sempre falava assim, eu acho meio difícil a linguagem, entendeu? Eu até tentava, às vezes, parar para ler, para entender o que aquilo queria dizer, mas eu sempre dava essa desculpa, eu acho que a linguagem é muito difícil. Mas o tempo foi passando, e quando o tempo passa, a gente vai crescendo, e aí eu comecei a entender um pouco mais, especialmente no momento em que a nossa igreja mudou a versão oficial que a gente adota aqui, a gente começou a usar a NVI, e aí é uma linguagem já um pouco mais contemporânea, e eu comecei a entender mais, mas aí, aquilo que estava incomodando mudou um pouco, não era que agora a linguagem era difícil, ou continuava difícil, mas agora existiam algumas partes da Bíblia que eu achava meio chatas. Não sei se você já passou por isso. Eu comecei a ler a Bíblia toda, eu comecei a querer me interessar mais, eu tive uma primeira experiência com Deus, e aí, vamos ler a Bíblia toda então, do Gênesis ao Apocalipse. Só que aí, quando você vai ler a Bíblia toda, você também já deve ter passado por isso. A gente lê algumas partes que a gente acha meio chato. Sabe, quando você está lendo lá em Êxodo, e aí tem aquele monte de detalhezinhos sobre o tabernáculo, como que ele deve ser construído, qual deve ser o tamanho de cada cortina, de cada porta, de cada detalhe, de cada utensílio, você fala assim, cara, por que isso está na Bíblia? Aí você vai lendo, aí você começa a ler o livro de Números, aí todos aqueles detalhes de todas as famílias, com os principais líderes, família por família, tribo por tribo, aí você fica, cara, dá vontade de pular essa parte. Aí daqui a pouco você passa ali para Levítico, todos aqueles detalhes de cada ritual, de cada cerimônia religiosa que deveria ser feito daquele jeito, para cada tipo de pecado, como que faz, que animal apresenta e tudo mais. Aí você fica assim, será que essa parte tinha que estar aqui mesmo? Por que eu preciso ler isso? Por que eu preciso aprender esse tipo de coisa? Você já deve ter pensado isso. Por que essa parte... Esse pedaço aqui que eu estou lendo, esse trecho, ele está aqui na Bíblia. Uma das partes para mim, que são essas partes meio chatas, que eu sempre tive dificuldade de entender, foi a genealogia de Jesus. Eu sempre tive dificuldade de entender por que tem uma genealogia de Jesus. E a gente encontra aqui nesse trecho de Mateus que a gente acabou de ler, e também no Evangelho de Lucas. Mas se você é atento, já está percebendo aí que hoje a ideia é mostrar que cada detalhe da palavra importa. Essa vai ser a nossa ideia aqui essa noite. A gente vai perceber que Mateus e Lucas são dois homens que vão escrever o Evangelho, e no Evangelho eles vão colocar a genealogia de Jesus. Eu não sei se você já assistiu The Chosen, aquela série que a gente tem falado aqui direto sobre a vida de Jesus, sobre a história de Jesus, sobre os acontecimentos na vida de Jesus. Tem uma cena que é muito engraçada, que no determinado momento Maria está falando com João, enquanto João está escrevendo lá o Evangelho, ele está pensando e tal, o que ele vai dizer ou não. Aí Maria dá uma ideia para João, fala assim, por que você não começa pela genealogia? E quem assistiu a série vai ver que Mateus era aquele cara certinho, todo minucioso, todo detalhista, com aquela cabeça bem assim, sacou? E aí João faz uma brincadeira com ele e fala, não, essa parte eu já sei que Mateus não vai colocar, então deixa eu escrever outras coisas aqui a respeito de Jesus e do Evangelho. Realmente, Mateus começa o Evangelho com uma genealogia, como a gente acabou de ler aqui, e ele vai descrever essa genealogia desde Abraão até Jesus, passando por Davi e passando pelo exílio na Babilônia. Quando você vai estudar a palavra, ou quando você só vai ler mesmo, você vai perceber que dos 4 evangelhos, só 2 têm a genealogia, que são os evangelhos de Mateus e de Lucas. E se você olhar com detalhe, essas genealogias são diferentes. A genealogia que está lá em Lucas não é a mesma que está em Mateus. Por que isso acontece?
Quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, a gente vai perceber que Mateus, ele escreve para um público majoritariamente judeu. Tanto que, na genealogia, quando você vai lendo todos os nomes que ele vai escrevendo, ele vai focar nos principais nomes do povo judeu. Você vai ver que ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Davi. Ao longo de todo o evangelho, você vai perceber que Mateus vai se referir a Jesus como rei, como Messias, que é um linguajar que era muito importante para o povo judeu, para que o povo judeu entendesse que Jesus era o Messias esperado por tanto tempo. Lucas já tem um outro foco. Lucas, quando ele vai escrever o evangelho, ele está pensando em escrever para um público majoritariamente grego. Então, na genealogia dele, você vai perceber que ele começa em Jesus, ele faz uma genealogia meio que reversa, e ele vai terminar em Adão. Então ele vai querer mostrar para as pessoas o quê? A ideia da humanidade de Jesus. Ele vai querer mostrar a universalidade do evangelho, que o evangelho não está restrito a um povo apenas, mas está realmente entregue para todas aquelas pessoas que creem no nome de Jesus, creem na divindade de Jesus. Você vai perceber que no evangelho de Lucas, ele se refere muito a Jesus como filho do homem. É óbvio que Jesus é quem ensinou todas essas coisas, mas cada evangelista deu um determinado foco para algumas coisas. E aqui deixa eu abrir um parênteses para acalmar o seu coração e para você explicar isso para pessoas que vierem te questionar daqui a algum tempo, se isso acontecer com você. Eu já passei por isso algumas vezes na vida. O fato de você ter relatos que são diferentes não comprova que a Bíblia se contradiz. Pelo contrário, isso comprova que existe complementariedade entre as narrativas. Deixa eu tentar explicar para você dando um exemplo. Vou usar aqui na minha frente que é mais fácil. Suponha que Natália e Letícia façam uma viagem. Elas fizeram uma viagem muito legal, elas resolveram, em um determinado momento da vida delas, com a amizade que elas têm, elas viajaram para a Disney juntas. E essa foi uma viagem que marcou muito a vida delas. Elas foram lá juntas, visitaram alguns parques, foram em alguns outlets, fizeram várias coisas lá, comeram várias coisas que elas gostavam lá. E essa viagem marcou muito a vida delas. E elas voltaram, e elas duas resolveram escrever um diário para relatar essa viagem que elas fizeram. Aí a Natália gosta um pouco mais de compra. Eu nem sei, tá? Estou só botando meu exemplo aqui. Ela gosta mais de compra. Aí a Natália, ela vai relatar lá no diário dela: eu fiz uma viagem incrível para a Disney, mas o que me chamou a atenção lá foram os outlets que eu visitei e tal. Mas na verdade eu gostei de um parque que eu fui. E ela vai relatar a experiência que ela teve nesse parque, a montanha-russa que ela foi e tal, escreveu, papapá, essa foi a viagem que eu fiz. A Letícia já gosta mais de parque, aí eu já posso falar com propriedade. Eu sei que ela gosta. Aí ela vai relatar que ela foi em vários parques, ela vai contar com detalhe que existem tantos parques da Disney, ela foi em tal, e ela foi na montanha-russa tal, mas ela resolveu ir em 2 outlets. Aí daqui a 300 anos, depois que elas já se foram, alguém pega esses 2 relatos delas duas para ler. Aí vai ver, uma foca mais nisso, a outra está falando mais disso. Você não pode chegar com base nesses 2 relatos e falar assim: essa viagem não aconteceu, porque esse relato aqui está totalmente diferente do outro. Você percebe? O que acontece é que o foco que elas quiseram dar foi diferente. O fato de uma falar que foi em um parque e o outro falar que foi em 5 parques não quer dizer que a ideia de existir um parque é mentirosa. Elas só tiveram focos diferentes. Em toda a palavra, quando você vai ver vários relatos que às vezes parecem ser um pouquinho diferentes, isso não quer dizer que a Bíblia está se contradizendo. Quer dizer que cada pessoa, inspirada pelo Espírito, quis dar um enfoque específico em cada coisa. Então, o fato de a genealogia de Lucas, ele querer falar de Jesus, colocar pessoas que talvez Mateus não tenha colocado, e o fato de Lucas ter querido levar a genealogia de Jesus até Adão, e Mateus, na verdade, querer focar em Abraão, Davi, exílio da Babilônia e Jesus, não significa que isso é uma contradição. Significa que eles deram focos diferentes. Beleza? Você pode dar essa explicação para aquele seu amigo lá, sabe, que quer falar que existe contradição na Bíblia, que, enfim, que isso não existe, etc, beleza? Então a gente agora volta aqui para Mateus. Vamos fechar esse parênteses, são focos diferentes. O que essa genealogia que Mateus vai escrever no Evangelho ensina para a gente? Em geral, o que as genealogias ensinam?
Mateus, ele vai relatar a genealogia do nosso Senhor, e ele começa como a gente leu aqui agora, em Mateus 1:1. Se você está com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta aí, que a gente agora vai em alguns versos aí. Então ele vai começar dizendo: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele já quer enfocar aqui que Jesus Cristo veio de uma linhagem que passa por Davi e que começa em Abraão. Aí já no verso 2 ele começa: Abraão, que é o nosso pai, que é o principal nome do povo judeu, que é aquele que começou toda a história. Ele gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, etc, etc. Aí vai lá para o verso 6. E Jessé gerou o rei Davi, aquele nosso rei, para o qual Deus fez uma promessa de que sempre teria um descendente no seu trono e tudo mais. Davi gerou Salomão e por aí vai. Aí vai lá para o verso 11. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Aí vai lá para o verso 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E o verso 17, ele vai resumir toda essa história. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Por que essas referências são tão importantes para o público judeu? Como eu falei, Mateus está escrevendo majoritariamente para um público judeu, porque essas referências mostram para a gente o cumprimento de uma série de profecias a respeito do Messias, que era tão esperado por esses judeus, pelo povo judeu. E o que Mateus está querendo provar com esse evangelho aqui, é que esse Messias esperado é Jesus. A partir do momento que Jesus vem, ele encarna, e hoje eu e você já cremos que ele é Deus e tudo mais. Naquela época, todas as coisas estavam se desenrolando. Mateus estava escrevendo ainda o evangelho. Ele quer mostrar para as pessoas que esse Jesus, que ele realmente esteve perto, que ele foi um dos discípulos, ele é aquele Messias assim esperado. Então ele começa já com uma genealogia para dizer aquelas promessas que a gente esperava a respeito de um Messias, que viria assim de Abraão, que viria assim depois de Davi. É Jesus, é esse que esteve entre nós e que também morreu e ressuscitou. E por isso depois Mateus vai relatar vários fatos, que ele foi uma testemunha ocular e ele vai registrar nesse evangelho. Então é assim que ele vai começar esse evangelho de Jesus, de acordo com tudo aquilo que ele presenciou. Ele foi uma testemunha ocular. E por que a gente está lendo isso aqui hoje? Eu estou enfatizando justamente a genealogia, porque como eu já falei aqui há pouco tempo atrás, a gente tem muita coisa para aprender com uma genealogia. Quer você creia nisso ou não, e eu pretendo te provar isso aqui essa noite. O que eu quero defender é o seguinte: toda a escritura é importante. Como diz o título aqui essa noite, cada detalhe importa. Cada detalhe importa, cada detalhe da Bíblia, cada parte, cada palavra, cada situação narrada, registrada na palavra, até aquelas que a gente acha que são meio chatas e a gente tem vontade de pular. Todas as partes na palavra de Deus têm uma razão de ser, têm uma razão para estarem ali. Então a gente vai falar de 3 coisas muito importantes a respeito da genealogia. E eu quero só deixar claro também, antes de falar dessas 3, existem várias outras, mas a gente aqui não tem tempo para falar sobre todas essas. Seria bom se fosse um fim de semana de treinamento para a gente falar só sobre isso, porque tem muita coisa maneira. Mas eu vou focar em 3, que são as seguintes. A genealogia vai ensinar para a gente que Deus sempre cumpre as suas promessas. Ela vai ensinar, em segundo lugar, que os propósitos de Deus são para as gerações. E no terceiro lugar, ela vai ensinar que Jesus é a consumação da perfeita promessa e do cuidado de Deus. Então, em primeiro lugar, a genealogia ensina para a gente que Deus sempre cumpre as suas promessas. Todas as promessas registradas e reveladas na palavra de Deus, elas são reais. Muitas já se cumpriram. Jesus foi uma das principais dessas. E aquelas que ainda não se cumpriram, elas com certeza vão se cumprir. O povo de Israel, nesse tempo aqui, esperava ansiosamente por um Messias. Era aquilo que o povo mais aguardava, especialmente no período em que o povo estava dominado pelo Império Romano. E Jesus era esse Messias prometido. Ele veio, a promessa perfeita se cumpre em Jesus. A gente vai ver que nas ênfases que Mateus dá, ele mostra que tudo que Deus tinha prometido em Jesus estava sendo realizado. Então por que ele vai falar de Abraão? Porque
Abraão seria o pai de muitas nações. E Deus tinha falado para ele lá atrás que por meio dele, por meio da sua descendência, todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É muito importante falar que Jesus veio realmente de Abraão, porque Jesus é o cumprimento dessa promessa feita a Abraão. Quando ele fala de Davi, a ideia era que Deus tinha prometido para Davi que ele sempre teria sua descendência no trono. Então, quando Jesus vem como um rei, não como um rei terreno, mas um rei de um reino que a gente não veria com os nossos próprios olhos, mas que seria a igreja. Então, ele está querendo dizer que aquela profecia que foi dada para Davi, de que sempre haveria um descendente no trono, estava também se cumprindo em Jesus. Mateus também está querendo mostrar aqui por que a gente para também no exílio. Ele está querendo mostrar que a desobediência do povo traria juízo. Deus sempre tinha falado isso para o povo, lá naquele momento em que ele realmente levantou vários profetas para falar: vocês estão errados, vocês estão obstinados, vocês estão se afastando do Deus vivo, o juízo vai vir. E o juízo veio, o povo foi exilado, foi para a Babilônia. Mas por fim, Mateus também vai mostrar que nada impediria que o Messias fosse enviado e trouxesse redenção para o povo de Deus. E é isso que ele está querendo mostrar. Nessa genealogia, a gente vê que as promessas de Deus se cumprem de forma plena, de forma completa. Isso ensina para mim e para você hoje que todas as boas promessas de Deus para cada um de nós, reveladas na sua palavra, elas vão se cumprir. Sabe quando você lê na palavra que Jesus fala que eu sempre estarei com vocês? Isso significa que ele sempre vai estar com a gente. Sabe quando na palavra ele diz que eu vou voltar para buscar vocês? Significa que ele vai voltar de fato. Quando a gente lê na palavra que as portas do inferno não vão prevalecer, é porque as portas do inferno não vão prevalecer. Quando ele ensina que vocês buscarão e me encontrarão se me buscarem de todo o coração. Cara, você vai encontrar se você buscar de todo o coração. Todas as promessas de Deus sempre se cumprem, independente de quanto tempo elas podem durar para se concretizar, elas vão se cumprir. Quando a gente olha, por exemplo, o livro de Apocalipse, isso é muito incrível para mim. A gente vê que Jesus fala como se o fim já tivesse consumado, ainda que ele ainda não esteja consumado. Quando você lê Apocalipse, capítulo 21, versos 5 e 6, João está tendo ali uma visão a respeito do fim de todas as coisas, a partir do momento em que Deus promete que ele vai iniciar um reino eterno, e a gente vai realmente ressuscitar, e vai viver para sempre com o nosso Salvador. O próprio Jesus fala assim, nessa visão para João: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele continua dizendo: disse-me ainda, está feito, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é quem está garantindo aqui. Ou seja, isso é tão certo que a forma verbal aqui não está no futuro. Jesus não fala assim: olha, escreve aí, eu vou fazer, pode confiar, eu vou fazer. Não, é tão certo, é tão garantido que ele fala: está feito, já está feito, não existe a possibilidade disso não acontecer. Esse é o significado daquele verso que a gente canta aqui na música dos bilhões e bilhões. Ele não fala em vão nenhuma sílaba, nenhuma palavra. Tudo o que Deus fala, de fato, acontece. Porque o que ele fala se cumpre. Deus sempre cumpre as suas promessas. Em segundo lugar, a genealogia ensina para a gente que os propósitos de Deus são para gerações. E esse é um ponto muito maneiro aqui, desse momento, que eu queria que você prestasse atenção. Os propósitos de Deus são para gerações. Até Jesus chegar, até a promessa de Deus se cumprir em Jesus, que o Messias viria, cada geração citada teve um propósito específico, dentro de um propósito maior de Deus, para a redenção da humanidade. Deus tem um propósito que é muito maior, e cada geração, dentro desse propósito maior, cumpre ali os seus propósitos específicos. Eu e você temos um propósito aqui nesse mundo que é muito maior do que a gente pode imaginar, que está muito além do que só a nossa própria vida. Brian Houston, que é um pastor da igreja Hillsong, ele escreveu num dos seus livros que a fidelidade do nosso Deus não se limita a uma geração apenas, mas passa de geração
em geração. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? A gente se reúne aqui semanalmente, não só para a gente fazer algo que é voltado para os jovens, não só para que a gente tenha aqui algo que tenha uma linguagem contextualizada, bacana, para jovem. Cara, a ideia não é essa. O que eu e você fazemos aqui semana após semana é aprender e viver o Evangelho para que a gente transmita isso para a próxima geração. E a próxima geração vai aprender e viver esse Evangelho para transmitir para a próxima geração. Sempre foi assim ao longo de toda a história da igreja, ao longo de toda a história do povo de Deus. Isso é o que faz a igreja durar através dos séculos. Isso não é incrível? Através das gerações, Jesus mantém o seu propósito enquanto o mundo existir, até que Ele volte. A igreja de Jesus não é uma igreja estática, não é só essa igreja, e a partir do momento que cada um de nós aqui morrer, essa igreja acaba, não. A igreja de Jesus vai durar de geração em geração. Eu e você fazemos parte de algo que é muito maior, e é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, porque os propósitos de Deus são para gerações. Eu e você estamos incluídos aí, e mais na frente nas aplicações eu vou desenvolver isso aqui um pouco melhor, beleza? Então os propósitos de Deus são para gerações. A terceira coisa que a genealogia vai ensinar para a gente é que Jesus é a consumação da perfeita promessa e do cuidado de Deus. A principal promessa de Deus para o seu povo era a vinda de um Messias, um Messias que restauraria a aliança e faria com que o povo passasse a adorar a Deus de coração. Deus tinha dado leis para o povo de Israel, aquele povo específico, por meio do qual Ele começou o seu projeto de redenção, mas esse povo achava que a lei era para ser obedecida apenas externamente. O povo não entendeu que a ideia era colocar coração naquilo ali, a ideia era a gente aprender a ter prazer em Deus, a ideia era a gente aprender a amar o Senhor com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Então Deus, através de vários profetas, vai dizer: olha, eu vou mandar ainda alguém que vai escrever essa lei nos seus corações, e vocês vão passar a amar com toda a vida de vocês. Esse Messias é Jesus. Eu e você hoje conseguimos encontrar prazer na palavra, a gente consegue encontrar prazer na presença de Deus, porque Jesus veio, porque essa promessa que era a mais perfeita de todas, que era o clímax daquilo que Deus havia preparado para cada um de nós, aconteceu, se concretizou. É isso que Mateus está querendo registrar aqui no Evangelho. Aqui a gente vê o principal sinal do cuidado de Deus pela humanidade. E isso foi concretizado com a vinda de Jesus. Queridos, toda a criação tem sentido hoje por causa de Jesus. Todas as coisas têm sentido por causa de Jesus. Eu e você só temos um propósito, só temos um motivo pelo qual viver, por causa de Jesus. Isso é tão profundo, isso é tão bonito, que a palavra vai ensinar que Jesus é a plenitude dos tempos. Paulo, escrevendo aos Gálatas 4, verso 4, ele vai dizer o seguinte: quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou um momento em que todas as coisas seriam completadas, a obra de Deus se mostraria em toda a sua plenitude, Ele enviou Jesus, Deus enviou o seu Filho. Num outro texto, lá em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, Paulo escreve o seguinte: e Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eu sei que aqui é um linguajar mais rebuscado, uma ideia de escrita grega aqui, mas sabe o que ele está querendo dizer? Quando Deus derramou, quando Ele dispensou a plenitude, aquilo que era perfeito e pleno, Ele enviou Jesus. Cara, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Quando Deus derramou aquilo que era para ser perfeito, completo, a plenitude de todos os tempos,
foi quando Jesus veio. Jesus é a plenitude. Na genealogia, tanto em Mateus quanto em Lucas, a gente vê que o propósito de redenção de Deus tem um clímax, tem um ponto perfeito, que culmina em Jesus. Tanto que a genealogia começa ou termina em Jesus. Não faz sentido continuar isso. Só precisava dele. E o que Deus está querendo mostrar para mim e para você é que Ele já tinha algo planejado desde o início. Ele se importa com a nossa vida. Ele mesmo se fez um de nós. No caso de Mateus, escrevendo pensando num público judeu, ele quer mostrar aqui alguém que veio da própria linhagem patriarcal, passando por Abraão, e da linhagem real, passando por Davi. No caso de Lucas, pensando lá nos gregos, ele quer mostrar alguém que foi totalmente humano e divino, alguém que foi capaz de resolver o problema da queda lá em Adão. Ele quer mostrar aqui o evangelho que é universal, que é para todos aqueles que vierem a crer nesse Jesus. O que a palavra está mostrando aqui para a gente é que em Jesus a gente tem uma redenção que é perfeita, o perdão dos nossos pecados, o acesso direto a Deus. Deus já tinha pensado nisso aqui antes da fundação do mundo, como Ele sempre prometeu para todas as gerações que vieram antes. E em Jesus isso aqui vai se cumprir de forma plena e perfeita, porque Jesus é a consumação da perfeita promessa de Deus, do que existe de melhor naquilo que Deus tem para mim e para você, e Ele é quem revela para a gente o cuidado de Deus. E isso tudo que a gente está ouvindo aqui essa noite precisa ensinar para a gente 3 coisas, precisa trazer para o nosso coração 3 consequências práticas. A gente precisa entender que Deus tem um tempo certo para cumprir o propósito dele na nossa vida. A gente precisa aprender a olhar para o reino além da nossa própria existência. A gente precisa se alegrar mais na promessa já revelada em Jesus do que em pequenos desejos que a gente possa ter nesse mundo. E eu quero detalhar cada uma dessas aplicações aqui. Em primeiro lugar, querido, que está me ouvindo aqui essa noite, entenda que Deus tem um tempo certo para cumprir o propósito dele na sua vida. Como a gente falou aqui, a primeira lição que a genealogia ensina para a gente, Deus sempre cumpre as suas promessas. Mas o que a gente precisa entender é que Ele cumpre as promessas no tempo dEle. E isso faz muita diferença. Entender isso aqui vai ajudar a gente a lutar não contra a incredulidade do nosso coração, mas vai ajudar a gente a lutar talvez contra a impaciência e ansiedade do nosso coração. Porque eu tenho certeza que a maioria daqui crê que Deus cumpre as suas promessas, mas a maior dificuldade talvez seja esperar essas promessas se concretizarem. O que é difícil para a gente, na maioria das vezes, é saber esperar o tempo de Deus para os seus propósitos. Confiar que Deus vai prover tudo do que eu preciso, eu consigo. Difícil é esperar e crer no tempo perfeito dele, quando a conta bancária ali está vazia, e eu quero cumprir aquela ideia, aquele projeto agora, e talvez Deus não queira que seja agora. Confiar que Ele tem o que é melhor para a minha vida, é fácil, a gente confia, Deus tem o que é melhor para a gente. Difícil é aceitar que Deus tem um tempo certo para concretizar esse melhor na minha vida e na sua vida. Sabe, quando você conversa com alguém e a pessoa está cheia de planos já para a vida dela toda. Eu tenho um plano de me formar com tal idade, eu tenho um plano de casar assim, assado. Pô, que bacana e tal. Então, a pessoa não tem nem ainda um noivo ou a noiva. Uma vez um pastor estava falando de um gabinete que ele fez, um professor de seminário, né? Ele é pastor também. Aí ele contou que recebeu uma jovem lá no gabinete dele. Aí uma dessas jovens com a vida toda planejada, sabe? Falando, com tal idade eu pretendo já estar formado assim, depois eu pretendo já ter um mestrado em tal, aí eu pretendo casar com tantos anos. Aí ele, poxa, interessante, você já tem sua vida toda planejada assim. Aí ele perguntou do noivo e tal, ela, não, ainda falta o noivo. Como assim, cara? Como assim? A gente quer planejar toda a nossa vida como se a gente tivesse a nossa vida no controle das nossas mãos. Deus pode querer que nesse momento a gente se entregue pelo reino, enquanto a gente espera aquelas coisas que a gente gostaria para a nossa vida.
a gente precisa entender de verdade, que Deus tem um tempo certo para cumprir o propósito dele na nossa vida, na sua vida, e pode ter certeza que Ele se importa com você. Lembra lá da genealogia? Deus já tinha planejado a vinda de Jesus, mas quando você lê a genealogia, você percebe que várias gerações vieram antes. Por que Deus não enviou Jesus já no início? Já quando Adão caiu lá, vai Jesus, começa então, já morre aí de início, já vamos começar o projeto de redenção. Porque Deus, por algum motivo, quer que as coisas sejam dessa forma. Foram necessárias que algumas gerações passassem para que Jesus viesse. E isso precisa ensinar a gente a crer mesmo no tempo certo de Deus para a nossa vida. Não sei porquê. Existem perguntas que a gente vai fazer que a gente não vai ter resposta. Por que isso aconteceu? Não sei, mas é assim. A segunda aplicação para a nossa vida, a gente precisa aprender a olhar para o reino além da nossa própria existência. Aprenda a olhar para o reino, entender que esse propósito maior de Deus para a sua igreja, para o seu reino ao longo das gerações, é muito maior do que a gente querer que Deus fique olhando só para a nossa própria vida. O que importa é a minha vida, o que importa é o meu coração. Como a gente falou aqui, a genealogia ensina para a gente que os propósitos de Deus são para gerações. Então eu e você temos um propósito com a nossa vida aqui que é muito maior do que só a nossa própria vida. De fato, a vida não existe para você. Tem gente que vive achando que todo mundo precisa girar em torno do seu umbigo, mas não é assim, a palavra não ensina isso para a gente. Eu e você é que existimos para um propósito maior, que é o propósito de Deus. Ele chamou eu e você, Ele se importa com a nossa vida, Ele trouxe a gente para perto, para que a gente faça parte do propósito muito maior dEle, que envolve gerações, que envolve tempo. Isso muda completamente a nossa perspectiva. A gente precisa entender que não se trata da nossa vida, da minha vida. Não se trata da minha felicidade. Não se trata da minha segurança, dos meus objetivos, da minha família, do meu projeto, da minha igreja. Se trata de um propósito de Deus muito maior por gerações. Eu e você, a gente só está aqui num pontinho. Graças a Deus que ainda assim Ele quer que a gente participe, Ele quer que a gente esteja aqui. Enquanto Ele cumpre esse propósito maior de formar a sua igreja, de formar o seu povo, de tratar o seu povo, de formar o seu reino para a eternidade, Ele vai cuidar sim, de uma forma individual de cada um de nós. Ele vai sim se importar com a sua família hoje, com as coisas que você precisa hoje. Ele vai sim se importar com as nossas vidas, mas entenda que a prioridade de Deus é o seu propósito maior, é a sua glória, é o seu propósito redentivo para todas as gerações. Várias gerações já vieram antes da gente, a gente agora faz parte de uma, e depois de nós vão vir outras. Eu e você precisamos ser usados por Deus para transmitir essa mensagem do Evangelho para as próximas gerações. Isso é muito maior e muito mais importante do que a nossa própria vida individualmente falando. Isso é maravilhoso, cara. Terceiro lugar, a terceira aplicação. Alegre-se mais na promessa de Deus revelada em Jesus, aquilo que Deus já fez em Jesus, do que em pequenos desejos que você possa ter aqui nessa vida. Como a gente falou, Jesus é o clímax do projeto de Deus para o seu povo. Jesus é a maior alegria que a gente poderia ter no nosso coração. Isso deveria ser muito mais importante e muito mais prazeroso do que qualquer carreira, do que qualquer casamento, do que qualquer sonho ou projeto ou desejo que a gente possa ter. Como a gente falou, Jesus é a plenitude, é a plenitude. Se você quer se sentir completo, se você quer se sentir pleno, você precisa de Jesus, porque Ele é a plenitude, só Ele pode encher você, só Ele pode te completar. Você não precisa de um companheiro, de uma companheira, você não precisa de um namorado, de uma namorada, você não precisa de um carro melhor, você não precisa de um emprego, você não precisa de qualquer outra coisa. Essas coisas são lícitas e são necessárias em alguns momentos da vida, mas o que eu e você mais precisamos é de Jesus. Ele é a plenitude. Jesus é a razão da possibilidade que a gente tem de encontrar alegria verdadeira. Jesus é a razão da possibilidade que a gente tem de encontrar um propósito real nessa vida. Jesus é quem faz a gente ter valor de verdade.
Se você pegar 1 quilo de ferro numa sucata, 1 quilo de ferro vai valer 75 centavos. Eu busquei essa semana esses valores aí, fiz um monte de conta para mostrar uma coisa que eu vou mostrar para vocês. 1 quilo de ferro numa sucata vale 75 centavos. Se você pegar 1 quilo de ferro e transformar isso em agulhas de costurar, com um pouco mais de complexidade, e vender 1 quilo de agulha, você vai conseguir R$ 21,30, com o mesmo quilo de ferro. Se você pegar esse quilo e fizer ferradura para cavalo, com 1 quilo de ferro, você vai conseguir R$ 616. Se você pegar o mesmo quilo de ferro e fizer vários pininhos assim que prende a pulseira do relógio, que é algo muito mais complexo ainda, você vai conseguir R$ 1.650 com 1 quilo de ferro. Sabe o que eu quero dizer com essa analogia? O valor não está no ferro, o valor está no produto final que o ferro pode produzir. E isso ajuda a explicar o valor da nossa vida. O valor não está na nossa matéria, o valor não está naquilo que eu e você podemos conquistar, não está naquilo que a gente pode pensar, não está no nosso intelecto, na nossa inteligência. O nosso valor está em que o nosso coração esteja entregue nas mãos de Jesus. Não é a nossa matéria que tem valor, é o que nós somos em Jesus. Ele é quem transforma a nossa vida, Ele é quem faz a gente ser valioso aos olhos de Deus. Longe dele a gente não seria nada. Longe dele a gente valeria menos de 1 centavo. O que Jesus quer de nós é que faz da gente o melhor que a gente poderia ser na nossa vida. Esse é o valor de Jesus. Ele é quem faz a gente ser valioso. Ele é quem faz a gente ser amado de verdade pelo único e verdadeiro Deus. E essa precisa ser a nossa maior alegria e satisfação. Às vezes a gente conversa com alguns jovens que passam por dificuldades em alguns pecados no seu dia a dia. Tem pecados que são muito difíceis de serem largados. Eu penso que parte disso é quando a gente faz uma má aplicação desse conceito que a gente está trazendo aqui agora. Quando a gente perde a alegria verdadeira em Jesus, a gente começa a achar que a alegria verdadeira está em outras coisas. A maioria dos pecados que a maioria das pessoas comete porque está querendo se completar com essas outras coisas. O pecado engana a gente. O pecado, ele diz que essa queda aqui, vai te trazer mais prazer. Vai lá, faz. Pode fazer. E enquanto a gente esquece a alegria verdadeira que a gente pode ter em Jesus, a gente vai ficar muito mais suscetível a cair em vários outros pecados. E essa é a ideia que Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Se enche de Jesus, se enche do Espírito, se enche das coisas de Deus, você vai ficar tão pleno, você vai ficar tão feliz, você vai se sentir tão satisfeito que você nem vai fazer nada para a carne, você não vai ter desejo, você não vai ter mais vontade. É assim que se vence a tentação. Se enchendo das coisas de Deus, se alegrando verdadeiramente em Jesus, porque Ele é de fato a maior alegria que eu e você podemos ter em toda a nossa vida. O pecado é só uma enganação, mas é uma enganação que engana bem, que às vezes a gente cai mesmo, e a gente tem que vencer dessa forma, se enchendo de Jesus, crendo de verdade que Ele é a maior alegria que a gente pode ter. A gente precisa ir para a palavra todos os dias. Vai jejuar, vai buscar mais, vai passar mais tempo na presença de Deus. Eu te dou certeza que você vai conseguir vencer qualquer tentação. E eu quero concluir dizendo que eu sei que quando a gente está lendo a nossa Bíblia, às vezes a gente chega numa parte que dá vontade de pular. A gente está lendo a nossa Bíblia, a gente quer ler mesmo, mas tem vezes que tem aquela parte ali que a gente pensa, por que essa parte está aqui? A genealogia de Jesus geralmente é uma parte assim. Mas olha quanta coisa a gente pode aprender com uma genealogia, aparentemente sem valor nenhum, mas quando a gente vai profundamente nela, a gente vê que ela ensina tantas coisas para a gente, e de uma certa forma, isso mostra muita coisa a respeito do nosso próprio coração, e do quanto Jesus é gracioso e paciente com a gente. Você vê uma parte que tem tantas lições maravilhosas para a nossa vida, que pode ajudar a gente a enxergar a vida além de nós mesmos, que pode ajudar a gente a enxergar a grandeza de Jesus, e a gente não enxerga isso.
E eu falo de mim, porque muitas vezes eu não enxerguei mesmo isso. Ainda assim, Jesus não abandona a gente. Ainda assim, Ele não trata a gente com indiferença, com rigidez. Eu sei que a gente às vezes quer pular algumas partes chatas. E Jesus, mesmo sabendo da importância dessas partes, continua sendo paciente, continua sendo bondoso com cada um de nós. Que a gente aprenda a aproveitar e a contemplar a beleza de Jesus em cada parte da sua palavra. Que Ele dê para a gente mesmo sabedoria, entendimento, para a gente enxergar, para a gente amar e para a gente mudar de atitude. Na palavra, cada detalhe importa. Cada detalhe importa. Cada parte tem uma razão de estar registrada. E essa é a beleza da Escritura. A Escritura é bela. A palavra de Deus é bonita. Uma vez um amigo meu, recentemente, ele fez uma postagem que mexeu muito com o meu coração. Ele postou um prato de comida, simples assim. E ele escreveu algumas coisas ali que naquele momento parece que Deus visitou a vida dele. E ele ficou muito inspirado e escreveu. Ele falou, cara, nessa tarde eu estava morrendo de fome. E a minha esposa fez esse prato de comida e foi a foto que ele postou. E ele pensou assim, às vezes a gente fazendo coisas que a gente necessita para o nosso próprio corpo, para a nossa sobrevivência, essas coisas também geram prazer no nosso coração. Ele falou, enquanto eu comia algo que era importante para mim, que era importante para o meu corpo, para eu continuar sobrevivendo, eu também sentia prazer em comer. E quando a gente olha toda a criação e tudo aquilo que Deus faz e fez por cada um de nós, a gente percebe que Deus criou coisas para a gente e colocou a gente num lugar em que a gente não tem só as coisas necessárias para a nossa sobrevivência. A gente encontra também beleza na criação. A gente encontra prazer. Deus não criou um mundo só com água, ar e comida. Ele criou um mundo bonito, em que a gente vai ali ver uma vista na praia e a gente contempla a beleza da criação. Deus deu para a gente uma criação que vai muito além da nossa própria sobrevivência. Uma criação em que a gente possa sentir prazer, satisfação naquilo que Ele fez para cada um de nós. Eu e você podemos comer um prato de comida, não só para que a gente continue existindo, mas a gente pode sentir prazer nisso. A palavra de Deus também é assim. Ela não é só útil para a gente viver vidas boas, com uma moral um pouco melhor, com uma conduta um pouco mais elevada do que as pessoas que não conhecem. A palavra de Deus, ela também é agradável ao coração. E toda a palavra é assim, porque cada detalhe importa. Que a gente aprenda a encontrar mesmo esse prazer e essa beleza nas Escrituras, em cada detalhe, em cada parte dela. Que isso realmente faça diferença para a nossa vida. Que Deus ajude a gente a encontrar esse prazer em cada detalhe da sua vontade, que é uma vontade boa. Não é só a vontade dele para a gente, é uma vontade boa e que gera prazer no nosso coração. Que a gente aprenda isso mesmo todos os nossos dias. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que encanta a gente, que traz vida e ao mesmo tempo gera prazer na nossa alma, Senhor. A gente quer Te louvar e Te agradecer por isso. Você é um Deus bom, Você é um Deus que se importa, Você é um Deus que quer estar perto. Senhor, a gente não merece nada disso, Deus, e a gente percebe esse amor, e o nosso coração se alegra de uma forma que a gente não consegue nem explicar, Deus. Muito obrigado porque Você é esse Deus para cada um de nós. Continua guardando a nossa vida e ajuda a gente a enxergar a Sua beleza, Senhor, em toda a Tua palavra, e ajuda a gente a ter prazer mesmo, Senhor, na Sua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém.